Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por nós estarmos aqui outra vez, aprendermos, um pouco mais, aperfeiçoamento cristão, graduando no aprendizado, na obediência, no temor a Deus e esquadrinhando o que a Bíblia, as Escrituras Sagradas nos oferece, em um pleno combustível para um crescimento espiritual, principalmente de temor a Deus. E esse tema é um tema muito pertinente. Toda a Bíblia, tudo que a gente for discorrer, estudar sobre a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Tem tanta gente que fica perguntando, né? Eu queria que Deus falasse comigo. Você não precisa procurar ninguém. Abriu as Escrituras Sagradas, a Bíblia está falando com você. E essa carta de Filipenses, nós bem sabemos que é uma carta da alegria, endereçada aos filipenses, na cidade de Filipos, aquilo que nós já falamos com os irmãos aqui anterior. E, através dessa cidade, houve um novo marco, na história da humanidade, uma mudança, porque abriu-se dali para o Ocidente uma avenida do Evangelho, que nos alcança, te alcançou, está te alcançando e vai te alcançar, e vidas precisam ser alcançadas através desse Evangelho, que é o Evangelho para a salvação. A senha que nós temos, cristãos, é o Evangelho, é a palavra, faz-nos ter conhecimento. E investir na palavra, investir no reino de Deus, foi o que o apóstolo Paulo, ele mais intentou e fez isso com tanta importância que até hoje nos traz aí, os adjetivos predicados para nós, andarmos na palavra de Deus, prosseguir. Eu citei aqui, umas 3 semanas passadas, as 3 mais importantes leis do ensino. Ela está equiparada, ela está equilibrada, tem muitas vertentes, mas essas aqui são bem fácil de entender, são boas de assimilar. Primeiro, as 3 leis mais importantes do ensino: o conteúdo, o professor e o aluno. Sem um conteúdo para você se discorrer, fica vago. Sem o professor que tem entendimento, também fica vago. E sem o aluno, não há por que haver ensino. E Paulo, nós sabemos que o intento dele é ensinar, a persistência no ensino, na palavra de Deus. Nós sabemos que ele foi campeão, um bandeirante do Evangelho, que até hoje não se equipara. Somente Jesus Cristo. Mas por quê? Dentro dessa carta de Filipenses, nós temos o capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas só pode se Deus fortalecer mesmo. Se Deus não fortalecer, nós vamos ficar aí em aberto, Abre aspas. Como diz aí o pastor Alberci, gosta de falar, abre aspas. E é bem verdade que nessas 3 leis importantes aí do ensino, ela aponta, além desse conteúdo, o professor, o aluno, mas gera uma outra expectativa, espera tanto de um como de outro. Espera-se do conteúdo, espera-se do professor e espera-se do aluno. E porque não existe ensino que o professor não se dedique, principalmente à palavra de Deus. Se não dedicar à palavra de Deus, vai por muito achismo, vai por muita emoção. E nós devemos entender que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é eficaz, ela é contundente, ela é clara, ela traz lucidez, ela é pura, simples, a palavra de Deus. E o nosso aprendizado, quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós temos contato com Deus, mais nós damos conta de sobressair as intempéries da vida. Então, não existe ensino sem que o professor se dedique. Um obreiro que não se dedica à palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, que não busca o conhecimento que vem lá do alto,
tem dificuldades. E um evangelho que hoje nós temos aí, né, muito sincretizado, um evangelho híbrido, precisamos ter cuidado, cautelar com a palavra de Deus para anunciar as boas novas com autenticidade, com a clareza e a lucidez que a Bíblia expõe para nós. Todos nós cristãos precisamos entender isso. Então, nessas 3 leis mais importantes do ensino, que apontam o conteúdo do professor, o aluno espera tanto de um como de outro, para que tudo aconteça. Então, não existe ensino sem que o professor se dedique, se esmere, se capacite, se discipline e, principalmente, se decline diante de Deus. Que a palavra de Deus não é do jeito que eu quero, não é da minha própria interpretação. A palavra de Deus, nós interpretamos ela através da lucidez com que o Espírito Santo move em nossa vida, em nosso caminhar, em nossa trajetória de vida. Apóstolo Paulo, por exemplo, nessa carta aqui, lá em Atos 16, ele estava com o pensamento, o projeto e o plano dele de ir para onde? Para a Ásia. Aí ele tem um sonho, né, de um cidadão no Rio, passa a Macedônia, ajuda-nos. Quem foi esse ali que despertou? Jesus Cristo despertou nele. E aí onde é que abriu, que nós falamos, abriu-se essa avenida do Evangelho que alcança nossas vidas aqui, hoje, nesse momento, e vai alcançar muito mais ainda. E foi um novo marco para o Ocidente, porque tem países na Ásia ainda, que estão no Oriente, na Ásia ali, ó, tem países que estão imersos na escuridão do Evangelho. E nós somos privilegiados. Você vê que a Europa evoluiu muito, a América foi alcançada por esse Evangelho. Por quê? Paulo tinha um planejamento, mas ele submeteu ao que Deus determinou para ele, obedeceu e veio para a Europa, veio para o Ocidente. Ele obedeceu. E isso é aquilo que nós falamos. Essas decisões, quando está a luz de Deus, que são tomadas no céu, todas elas caminham. Não tem dificuldade. Não existe dificuldade para quando as coisas é de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo, às vezes, tem pressa. O de Deus, não. Porque, para ele, lá em 3 João, diz para nós o quê? 3 João não, em 2 Pedro, diz o que para nós? 1000 anos, para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, para Deus, o tempo, ele é controlador. A questão do tempo, você não dá conta de adquirir mais tempo. Você pode ganhar mais dinheiro, mas você não dá conta de fabricar tempo. E ali chegou aquele momento que foi o tempo do apóstolo Paulo atravessar, largar a Ásia e vir para o Ocidente, e esse evangelho está dentro dessa carta aí, né, quando ele chegou ali na cidade de Filipos, e aí, ali houve conversão, ali aconteceu aquilo que nós falamos ali, que naquela cidade tinha raça diferente, tinha pessoas de classes sociais diferentes. Deus, ele é, além dessa situação, Deus também, ele opera através das circunstâncias, o evangelho, e a luz da graça de Deus para a nossa vida é ultra circunstancial. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Independente daquela circunstância, em prisões ali, por onde ele passou, ele conseguiu escrever essas cartas. Por quê? Ele teve quem fortaleceu ele. Quem? O Espírito Santo, Jesus Cristo. E nós cristãos só somos fortalecidos através dessa graça, desse domínio, desse controle, dessa declinação, né, em humildade diante do que é a palavra de Deus para a minha vida, para a nossa vida. E aí nós vamos aprender como ser humilde diante da palavra de Deus em obediência. Então, não existe ensino sem que o professor se dedique, sem que o aluno se esforce, sem um conteúdo relevante. E parece que tudo ali culminou, né, chegou num denominador comum, que Paulo era o professor certo, os filipenses, os alunos certos, e a palavra de Deus, o conteúdo em grande expressão, em grande verdade. Todo mundo almeja isso aí, principalmente os professores, né, os líderes que gostam de ensinar. Quando você sente aquele calor, né, que os alunos estão interessados,
que o aprendizado vem do céu, a palavra é dita do jeito que Deus quer, da forma de Deus, da maneira de Deus, tudo caminha e prospera. A igreja caminha em prosperidade quando isso acontece. Então está aí, nós falamos sobre esses 3 mais importantes leis do ensino, eu destaquei aqui, eu não poderia de falar, e eu gostaria de citar aqui esse versículo 5, você que está com a sua Bíblia, abra aí, Eliab, por favor, na tela, por gentileza. O versículo 5 do capítulo 1. Paulo escreve essa carta, uma carta da alegria, porque essa igreja cooperou com ele, ela se aproximou dele em afetividade, em responsabilidade e em reciprocidade. Por isso, Paulo escreve, e essa carta ela tem expressa grande alegria no apóstolo Paulo. Olha o que diz aí o versículo 5 desse capítulo 1. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo sentiu que os filipenses eram o tipo de pessoa que você poderia investir. E hoje na igreja é dessa forma. Os líderes que estão envolvidos na liderança, quando ele vê que há uma reciprocidade, há uma cooperação, um corporativismo na igreja, há um crescimento. Vai chegar nos imperativos da fé. E também vai chegar nos imperativos da unidade, crescimento, a harmonia, que a gente sempre tem falado com os irmãos aqui, discorrido com os irmãos. Em razão da vossa cooperação, a igreja precisa ter esse corporativismo, a cooperação, na assistência social, na oração, na palavra, precisa ter o conteúdo da palavra de Deus, precisa expressar com muita clareza, com muita firmeza, e é o que o apóstolo Paulo teve essa capacitação. Por quê? Porque ele teve esse versículo emblemático que todos nós sabemos e usamos ele no nosso seio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe crescimento sem cooperação? Não existe. Em toda instituição tem que ter um corporativismo, tem que ter uma cooperação mútua, senão não cresce. Igreja é um exemplo clássico disso aqui na Terra para as outras instituições demais. O crescimento na Europa de muitas instituições, eles são buscados aqui dessas ações da Bíblia. Pode falar, pastor. Essa colocação que você fez, acabou de fazer em relação ao pessoal ou aqueles que realmente compensa ser investido neles, né? Vale a pena investir. Isso, o apóstolo Paulo faz claramente uma colocação dentro disso aí que você está falando, lá no capítulo 4 e no versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Crédito. Crédito com quem? Crédito com Deus. Com Deus. A igreja, eu vou falar aqui sobre os 4 imperativos da unidade, que está dentro dessa carta. Essa carta expressa, né, se nós for tentar dissecar ela aqui, daqui para o final do ano, nós não damos conta nunca. Tanta aplicação que traz para nós colocar na nossa vida diária, prática, viver como cristão, em humildade, do jeito de Deus. E para nós alcançar isso, tem que ter um declínio muito grande, interno. Se não tiver, não consegue. Ninguém de nós conseguimos. Mas através da palavra, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A humildade, que humildade é essa, pastor? Oração, leitura da palavra, porque Deus está falando. Todo dia Deus fala conosco através da palavra. Leitura da palavra. Responda aí, se você puder. Você é um bom investimento? Você é. Eu sou um bom investimento? É uma pergunta. Pergunta para você mesmo. Eu sou um bom investimento?
eu sou corporativista na igreja local aonde eu estou. Eu sou determinado, eu tenho ousadia, eu tenho amor, eu tenho unidade, eu tenho submissão. É um kit de critérios que você pode abrir aí para alencar, para saber se você pode responder para você mesmo, se você é um bom investimento. Faz uma introspectiva, nós temos que fazer. Cristão, nós todos aqui somos bons investimentos. Pode começar a colocar um positivismo, assim, eu estou na casa de Deus, eu coopero, eu tenho meus defeitos, alguma coisa, mas eu estou na casa de Deus. E aí eu estou crescendo gradativamente, no contra-gota, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai movendo dentro do meu coração, mudando a minha natureza. Que aí vai abarcar, vai ganhar ali a incorporação de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. Nós, cristãos, precisamos demais disso aí, muito, mas muito, muito. O versículo 12, do mesmo capítulo, por gentileza. Abra aí, Eliab, por favor. Olha só a alegria de Paulo. Olha só a alegria de Paulo, preso. Quem é de nós aqui que daria conta disso? Jamais, irmão, nenhum de nós aqui. Por que o apóstolo Paulo deu conta disso? Porque Deus o revestiu, o Espírito Santo o capacitou. Agora, se Deus nos capacitar, nós fazemos coisas maiores ainda. Livramentos. Quantos livramentos Deus já deu na sua vida? Quantos? Muitos, né? São muitos, é só você contar os dias de vida que você está aqui na terra. Cada dia é um livramento, porque é uma briga que nós temos, é uma guerra constante que nós temos. Olha aqui que esse versículo 12 aí, nós podemos extrair dele para o aprendizado, já que nós temos aqui, nós somos alunos da palavra de Deus, o conteúdo é a palavra de Deus, e vai nos ensinar o que o apóstolo Paulo sofreu, e mesmo assim ele escreveu. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Como que o avanço do Evangelho vai acontecer na nossa vida? Como que você vai trazer testemunho se você não passa alguma barreira, alguma dificuldade? Como? Todos nós temos uma dificuldade. Familiar, trabalho, saúde, emocional, financeira, ministerial, todos nós temos. E aí, guerra, irmãos, guerra é feita de batalhas. Não significa que você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra. Não significa isso. Guerras são feitas de batalhas. Você vence uma batalha ali, outra ali, outra ali. Quando você vai graduando, você vai vencendo mais batalhas, para chegar no final e vencer a guerra. Qual a guerra que nós estamos aqui nesse mundo? Contra o pecado. Contra quem? O estelionatário, que é o diabo. Promete, mas não cumpre. Eu já li aqui para os irmãos, já falei, já discorri com os irmãos aqui sobre a questão do que o diabo é por natureza. Além de ser irado por natureza, ele é estelionatário. Vou ler aqui, porque quanto mais nós repetimos, nós vamos aprendendo. Olha só. Promete liberdade, escraviza. Promete prazer, dá desgosto. Promete vida, paga com a morte. Promete riqueza, rouba a alma. Promete prazeres, destrói a pessoa. É assim ou não é? É o que o diabo faz no mundo aí, Tripudia. Qual que é o antídoto do cristão? Palavra de Deus. Se eu não ler, se eu não pedir que Deus coloque isso na minha vida, no meu pensamento, no meu espírito, para mim colocar isso na minha vida prática diária, ninguém dá conta de vir nem na igreja. Por que o mundo lá fora lá não dá conta, não consegue? Porque na versão do existencialismo filosófico, estamos destinados a escolhas. Presta bem atenção nisso.
Nascemos destinados à escolha. Jesus propôs 2 caminhos para nós. Um ao desperdício, a vida plena. Qual que é a vida plena? A obediência, temor da palavra de Deus. Está aí, né, esse mês aí, estão falando sobre provérbios, sobre sabedoria. O que é sabedoria mesmo, verdade? Sabedoria é a glória de Deus. Ninguém rouba a glória de Deus, ninguém supera a sabedoria, a essência da sabedoria de Deus. É ela, é a glória de Deus, sabedoria. Quantas guerras que nós temos aqui no Antigo Testamento, que Deus usou formas que o homem ia pensar agora. Vamos pôr um exemplo clássico para nós e emblemático do Antigo Testamento. Davi, um gigante passando vergonha num monte de soldado. E ele tinha os irmãos deles que era tudo, né, preparado. A Bíblia fala que Davi tinha estatura mediana, não era soldado, trabalhava com ovelha lá no pasto. Mas quem foi escolhido para derrubar o gigante? Ele, Davi. Viu que a circunstância de Deus, o cristão, a alegria, o vencimento, independe da situação, é ultra circunstancial, é além. Olha a estratégia que Deus deu para Davi. O mundo sempre tem uma estratégia para arrumar um jeitinho para nós, principalmente dentro da igreja. Arrumar uma maneira, uma formazinha, um negocinho ali. O que Saul fez? Chamou e falou, mas você nunca lutou, eu matei um urso e um leão. Então pega minhas vestimentas, ó o arranjo do mundo, do inimigo. Ó o estelionatário chegando aí, ó. Estelionatário, inimigo. Se nós não tiver a leitura da palavra, nós somos induzidos, somos levados. Aquilo que nós falamos, somos levados no meio do shopping religioso, no meio do ativismo religioso, que está demais por aí. Ó, a turbulência que está ali no Afeganistão, 20 anos os Estados Unidos ficou ali, saiu, ficou o quê? Resolveu a situação? Piorou. Olha o estelionatário, quem é que está dominando aquilo ali? O inimigo, o diabo. Voltando para Davi, qual foi a ferramenta que Davi usou? Pegou uma funda, pegou quantas pedras? 5 pedras. Girou quantas vezes a funda? 7. Tá! No meio da testa do gigante. Tombou ao chão, Davi foi lá e cortou o pescoço. Alguém do exército esperava que Deus ia movimentar essa circunstância. É assim na nossa vida. Nós vamos esperar que Deus vai fazer algo. Eu quero assim, dessa forma. Deus tem outro projeto. Deus tem outra maneira. Isso aqui foi com Paulo, irmãos. Aconteceu com Paulo. Então, nós precisamos saber que a pedagogia de Deus, a forma de Deus, quando nós adentramos na palavra de Deus, nós damos conta de superar muitas adversidades na vida. Nós vamos superar a circunstância. Para nós superar, eu peço aos irmãos aqui, todo mundo aqui, que seja bem sincero. Quem é que não está passando por provação aqui? Levante a mão. Quem não está passando por nenhuma prova, pega a mão e levanta assim, pode levantar até as duas. Tem alguém? Olha, só não tem. Eu tenho minha luta, o pastor Valteir tem, a missionária Celestina tem. Pastor presidente, você acha que ele não tem? Se eu mandar ele falar a luta para vocês, chama ele aqui, qual é a luta de hoje, da semana passada? Vou mandar ele vir aqui falar a luta dele. Vou mandar vir aqui o Eliá, vou mandar vir aqui o João Neto, pastor Vago, pastor Toninho. Pastor Machado, que é mais tranquilo, que está aposentado. Você tem luta ou não tem, pastor? Pode falar. Tem a família, tem os filhos. Manda o pastor presidente vir aqui falar. A gama de obreiros, o pastor volta aí na linha de frente aí. Vê quantos problemas. Querendo ou não querendo, você acaba se envolvendo. Qual que é a saída? Fruto do Espírito. Palavra de Deus. Aqui é a rota para o céu mesmo, de verdade. Aqui consegue vencer. Eu falo por mim, juntamente com os irmãos. É um aprendizado que eu estou, cada vez que eu estou aqui, eu estou junto com os irmãos, graduando. É aqui. Exatamente. E o estelionatário faz isso aí, ó. Promete liberdade, escraviza a pessoa. Que jeito que o diabo promete liberdade, irmãos? Ó, dinheiro. Porque o dinheiro é o seguinte,
Tem gente que fala que dinheiro manda buscar a felicidade. Não acredito. Não acredito. Mas, em parte, ele favorece muitas coisas. Só que de que forma? Efêmera, transitória, passageira, vapt-vupt. No instantinho, vai embora. Aí, tá vendo? As estratégias que tem. Ué. O dinheiro é de Deus, irmãos. Quer conhecer o diabo? Fica sem o dinheiro. Dinheiro é de Deus, mas da forma de Deus. Aquilo que nós já falamos, as 4 riquezas que vêm lá que é de Deus. Uma vem de Deus, a outra é o seu esmero, o seu trabalho, a sua competência é um auxílio de Deus. A outra é daquele avarento, daquela frase que ninguém gosta que fala, que não vou falar aqui. Tem gente que fica milionário, bilionário, ó, com avareza. E a outra riqueza que vocês conhecem, né? A malversacividade, a falcatrua, a fraude. Vocês conhecem isso. Então, o estelionatário, ele promete isso aí, ó. Ele promete essa liberdade. Paulo estava sem liberdade física, mas as grades não pôde conter o avanço do evangelho ali dentro daquelas grades ali de Roma. Em uma prisão em que ele esteve no calabouço, cadeia de cadeias, né, prisões de prisões, algemado. Mas Deus usou ele para levar para a guarda pretoriana, porque era a guarda elite. Olha onde é que o evangelho entrou, numa guarda elite, não ia ter acesso na rua de ninguém pregar. Levou o apóstolo Paulo e pregou em prisões, tanto é que um carcereiro se rendeu, ele e a família. Olha que o evangelho é multirracial, multicultural. E a alegria do cristão, a alegria em Cristo Jesus, ela é ultra circunstancial. Isso nós temos que aprender nessa carta aqui, pelo menos isso. Nossa alegria independe da circunstância. O cristão verdadeiro que é compelido, compungido, pela palavra de Deus transformado, prostituía, não prostitui mais, roubava, não rouba mais. Olha o que o apóstolo Paulo era: perseguidor, conhecedor da palavra. E aplicou a lei contra os cristãos. Mas o que aconteceu? Da maneira de Deus, da forma de Deus, no tempo de Deus, Deus pegou ele indo para onde? Damasco. Já atacou-lhe ali uma cegueira, ficou cego, perdeu já a habilidade. Coisa fácil fazer com o homem é tirar essa habilidade dele. Visão, audição, tato, paladar, qualquer coisinha. Uma doença. Qualquer coisa, fácil. Por dentro uma monstruosidade. Tem gente que tem monstruosidade interna. Né, nas regiões mais abissais da alma. O que é as regiões mais abissais? Escura. Tem coisas escuras, tem gente que tem coisas escuras dentro da alma. Mas, se der uma cadeia, acabou o leão. Mas a cadeia não pôde conter a palavra de Deus, o evangelho, lá na cidade, né, de Filipos. É o que nós aprendemos. Então, esse versículo aí, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o evangelho, para o avanço. Muitas coisas, irmãos, contribuem para nós crescermos na maturidade cristã, não é do dia para a noite. Tem gente que lê a Bíblia 10, 15 vezes. Eu penso, o pastor Juvenil nunca falou, mas já leu muito. Minha mãe também. Eles nunca quiseram falar. Mas se você perguntar, poucas pessoas já leu a Bíblia, conseguiu ler a Bíblia 15 vezes, 10 vezes. Poucas leram 5, 7, 8. E muito poucas, talvez uma vez, tem gente que nunca leu, conseguiu ler. Você entendeu? E é a palavra que liberta. É a palavra que liberta. O apóstolo Paulo tinha essa palavra. A prisão que ele estava foi uma circunstância, um meio, um canal para ele chegar ali e pregar para a guarda elite de Roma, que aconteceu a conversão daquele carcereiro, daquela menina grega, né, possessa de demônio. O diabo escravizava ela era escrava do diabo e dos homens. Ela estava ali para ganhar dinheiro através da adivinhação, né, tipo uma cigana. Já viu o que é a cigana que tem por aí? Lê a mão? Tem por aí, ainda tem ainda, né? Sumiu, né? A Trindade ali parece que tem muita. Onde tem a estátua do Bandeirante, na Goiás,
Tem muito. Então, não pôde conter, a circunstância não pôde conter a alegria do apóstolo Paulo, mesmo preso. Quanta circunstância está prendendo o povo de Deus. Tem uma frase do Atmani, que ele fala que, sobretudo nos fins dos tempos, Satanás redobraria suas forças, fazendo os cristãos estar muitos ocupados, muitos angustiados, com muita coisa. E é o que está acontecendo mesmo. E você falou lá em 1945. E é o que está acontecendo. E nós cristãos precisamos muito vigiar. O que vai tirar, roubar, fazer a circunstância atrapalhar? Eu coloquei aqui. Fala dos ladrões de alegria, que nós citou aqui. E o cristão tem que ter esse entendimento da circunstância ultra circunstancial. Coisas que roubam a alegria. Tem muitos ladrões, mas tem a circunstância, rouba a alegria. A circunstância que o apóstolo Paulo estava ali, poderia ter roubado a alegria dele nesse versículo aí, mas não roubou. Não roubou. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, a circunstância que eu passei aqui, porque ele foi açoitado nessa cidade de Filipos aí, apanhou, e muito. Quem mais apanhou com ele? Quem? Silas. Apanhou e muito. Agora nós aqui tem toda a regalia, Nós não apanha. Nós podemos levar o evangelho, anunciar aquele evangelho que eu falo, do vizinho. Primeiro começa dentro da minha casa. E aí eu vou para o vizinho da direita e por onde vai? Sim, pastor. Cadê o microfone? Está aí? Deixa eu ler aqui, então. Eu ia pedir para pôr aí, andava mais rápido. Em relação a isso aí que você está falando, da questão da prisão dele, e mesmo desse versículo aí, pastor Walter, ele dá claramente para nós o porquê que ele pôde escrever essa carta, o porquê da gente ficar preocupado com isso. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 5, ele dá para nós aqui a receita. Olha aí, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O próximo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Já assim nós vamos ler o próximo. O que ele e Silas estava fazendo após ter apanhado e estava preso? Ação de graça. Eles não estavam louvando ao Senhor? Agora o próximo, olha aí. E a paz de Deus, olha a diferença aí para os irmãos entenderem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ter paz com Deus é uma coisa, é um estado. E a paz de Deus no seu coração já muda a questão, aí já não é o estado, aí é uma condição. Você tem paz com Deus. Porque Ele está dentro de você. Só assim para vencer. Por isso que ele venceu. Por isso que ele pôde citar esse versículo emblemático aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós citamos muito isso aí. Tem gente que faz isso aí leva isso como uma declaração para o pensamento positivo. Pastor, então não pode ter pensamento positivo? Claro que tem que ter. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É óbvio, é obrigado nós termos esse pensamento positivo. Mas tem gente que usa isso aí como jargão. Você entendeu? Posso todas as coisas naquele que fortalece. Pode sim. Pode orar, buscar Deus, pode falar com Deus, pode pedir Deus direção, pode pedir Deus orientação, pode pedir Deus para resolver a causa, entrar na circunstância, entrar em toda a situação, pode pedir. Aí Deus vai fortalecer, porque Deus vai dar direção, vai dar orientação, vai movimentar no tempo certo, na hora certa. Isso tudo vai desencadear você vencer vitórias da forma de Deus. Da forma de Deus. Paulo venceu porque foi da forma de Deus. Ele foi instruído, orientado pelo Espírito Santo de Deus que o capacitou. Nossa área de ocupação do Espírito Santo tem que estar na nossa vida para nós dar conta de sair do enquadramento do que o mundo maquina. Romanos 12, 2 diz para nós o quê? Não vos conformeis com o esquema desse mundo. O mundo está cheio de esquema. E muito esquema, o sincretismo religioso, uma religião híbrida,
mesclada por aí, isso é perigoso. Esses 3 versículos que você leu aí, pastor Wagner, esse aí é o ladrão, aqui ó, os 4 ladrões da alegria. Né? Primeira circunstância, esse 1, 2 aí. Esse que você citou aí, de Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, é a ansiedade. Não andeis ansiosos. Como que eu vou andar ansioso? Se eu não estiver nesse versículo aqui, ó, e não vos amoldeis ao esquema, olha só a palavra, esquema. O estelionatário tem esquema para tudo, tem ou não tem? Tem ou não tem? Para tudo, para a nossa vida. Quer roubar nossa alegria lá no comércio, quer roubar nossa alegria, fazer um esquema, quer roubar nossa alegria dentro do lar, um filho, uma filha, um neto, quer roubar nossa alegria, quer tirar nosso pensamento, é o esquema do mundo, aí vem os entretenimentos, os arranjos que o mundo tem. Como é que é? É o pique hoje é que está roubando aí o dinheiro. Interessante. Todo mundo aí, Hoje tinha um até cliente lá, coitadinhos. hoje teve um cliente lá no estabelecimento, e ele falou, e ele trabalha eu não sei se isso é verdade, eu fiquei meio assim, ele é meio gente boa, mas parece que não transmite aquela confiança da fala. Diz que fez uma corrida lá no carro, e não sei o que, passou o negócio do Pix para o camarada aí, ele tinha 1.000 e pouco na conta dele, ele levou o camarada, e o camarada arrancou os 1.000 e pouco do Pix dele. Eu falei, não sei se tem como fazer isso não, então você tem que fazer um boletim de ocorrência, ir lá no banco, pedir lá, fazer alguma coisa, o banco tem que saber para onde ele foi. Então, se estiver acontecendo isso daqui a uns dias, se os caras já estiverem arrumando e se aprontando em cima disso aí, pegar o Pix e tirou o dinheiro dele, coitado, eu fiquei com dó dele. Só que ele é meio voado assim, sabe, ele é meio... Eu não sei se isso pode acontecer, eu acho um pouco difícil. Né? Porque o só Pix se foi é uma digitado. coisa de banco. Hã? Só se foi digitado, né? É porque o cara envolveu ele, ficou demorando, não sei o que, envolveu, o cara deu número para ele, CPF, alguma coisa, acho que talvez o cara deve ter pegado o Pix dele e passou para o cara. É uma situação, não é de rir, não, mas é um caso assim, né, atípico, né? Então, é o que meu pai está falando, tira isso, é ladrão de alegria. A ansiedade, irmãos, é um ladrão de alegria. Quantas pessoas estão ansiosas? Irmãos, quando deu aquela bolha do crescimento imobiliário aqui em Goiânia, pastor Alberci está ali, ele é do segmento imobiliário, muitos aqui sabem, os pastores aqui sabem. Né? Eu mesmo fui um que eu não pedi orientação de Deus, eu perdi, tem um apartamento que vai sair, em nome de Jesus, o dinheiro, o retorno vai sair, porque eu coloquei na justiça. Mas o outro eu perdi, mas perdi porque não deu certo, mas também não pedi direção de Deus. Aquela bolha imobiliária, de crescimento imobiliário em Goiânia, em 2008. Chegava gente lá na minha loja, uns colegas que eu conhecia lá, comprei um apartamento ali por 130, 140, já está 180. Nós já está tanto. Eu me senti, irmãos, lá embaixo, pastor Alberci. Falei, pai, mas então eu estou trabalhando de errado. Como é que esses caras compram esse tanto de coisa assim? Eu não consigo comprar um apartamento, hein? Como é que eles vão lá e fazem isso? Não, já comprei, e eu paguei 180, já vale 250 mil. Né? Passou-se o tempo, hoje nós estamos em quanto? 2021. Convido você, vai lá na Justiça Federal, eu estagiei lá, eu estive lá fazendo trabalho quando eu estava terminando o curso. Vai lá na Justiça Federal, pede lá na expedição, lá onde tem os leilão, você entra lá na portaria, pede leilão, pede para eles te dar uma lista, eu quero ver uns apartamentos em leilão, vai lá para você ver. Eles não publicam porque o governo federal não vai publicar nada contra ele. Vai lá, para você ver o tanto de apartamento que tem lá. O que é isso? Muita gente ficou ansioso. Muita gente, quando eu estava tendo um dinheiro a mais em 2012, eu empolguei e fui de uma vez, 2 apartamentos de uma vez. Resultado, perdi um, outro ainda está na justiça. Ansiedade. Muitas das coisas nossas, e o ladrão da ansiedade, o estelionatário, o inimigo, coloca ansiedade na nossa vida, negócio mal feito que nós fazemos. Nós temos que assumir os negócios mal feitos que nós fazemos. Não adianta culpar e demonizar as coisas. É verdade ou não é, pastor? É verdade isso. Meu pai sabe muito disso aí. Tem coisa que nós cometemos, fazemos errado, temos que assumir ela, não tem jeito. É ruim falar, eu mesmo assumo que já fiz coisa errada. Por ansiedade. Onde é que aí é o kit que eu falo, do mundo aí,
Tem tanta coisa para você fazer. Tem gente que é preso nisso aqui, na ansiedade. Tem gente que é preso na circunstância. Tem gente que é preso pelas pessoas. Fica preso nas pessoas, em matrimônio. E aí é o ladrão da alegria, aí vai, e a coisa não é fácil, não. Vamos caminhar? Eu quero mais um pouquinho, eu sintetizei aqui, porque nós não damos conta nem do primeiro capítulo aqui, nós não damos conta de dissecar tudo, mas a gente vai caminhando. Eu anotei aqui, hoje estamos vivendo em dias que a verdade de Deus está sob ataque. Por isso nós devemos entender que o estelionatário, que é o inimigo, ele usa essas formas, que tem muito mais forma, viu, irmãos? Tem muito mais. Ele usa também aqui, ó, as coisas materiais. Rouba a alegria, a ansiedade rouba a alegria, as pessoas roubam a alegria, porque as pessoas te frustram, te decepcionam, fazem ingratidão. Elas roubam a alegria. Rouba ou não rouba? Rouba sim, rouba a alegria. Então, hoje nós estamos vivendo dias em que a verdade de Deus está sob ataque. Está tudo dentro dessa carta aí. Coloca aí. Por favor, abra aí o telão, por gentileza, Eliabe. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 aí, até o 11. Cita tudo isso aí. Nós não vamos ler porque é extenso. Mas cita tudo isso aí. E eu quero falar aqui sobre, dentro desse versículo primeiro, somente só ele. Meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Paulo, irmãos, ele, nesse primeiro capítulo de Filipenses, Paulo mostrou a supremacia de Cristo. Ele mostrou, tem um versículo aí que fala, eu não vou falar porque nós vamos comentar sobre esse versículo aí agora, porque quando nós entendemos que como eu posso ter alegria em meio a tanta dificuldade e adversidade? Como que eu vou conseguir? Eu sou um cristão, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu estou mantendo a minha fidelidade com Deus, eu mantenho a minha oração, a minha consagração, o meu jejum, eu estou mantendo com Deus. Mas, de repente, eu fico atônito, eu fico ansioso, preocupado, angustiado. O que está faltando? Estou sendo que eu estou fazendo tudo isso, estou indo na igreja, estou com a minha família, estou certinho, dizimo, estou tudo certo, estou fazendo minha oração. Porque o que distancia nós de Deus? O pecado. Aí você faz uma retrospectiva interna, não pequei. Não pequei. Eu não pequei, eu tenho certeza, eu estou tranquilo. Mas por que eu estou passando por isso? Essa dificuldade, Deus podia tanto me abençoar no meu negócio, no meu trabalho, por que eu estou passando isso aqui? Existe uma divisa muito grande, irmãos, de nós para com Deus, a questão do exercício da fé. Eu venho aprendendo isso. A fé, ela só é adquirida, nós só adquirimos a fé verdadeira, genuína, quando nós declinamos diante de Deus, derramamos em lágrimas, suspiros, gemidos diante de Deus, rasgar o coração, como o salmista fez diante de Deus. Vocês sabem que os salmos não é Deus falando ao homem, é o homem clamando e falando a Deus. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem, nós aprendemos aqui. Vocês sabem disso. Mas através do homem, Deus inspirou ali e saiu aqueles textos maravilhosos. Mas é os homens clamando, salmos imprecatórios, que é um clamor ali para Deus vingar. Porque nós temos isso, às vezes nós queremos vingança, nós queremos que Deus nos justifica. E às vezes demora muitos anos e não acontece. Aí entra o que Paulo tem um conteúdo expressivo dessa carta, que é alegria em meio às provas. Que alegria é essa? A fé resiliente, a resiliência, usar a resiliência. Que resiliência é essa? Superar. Não, hoje não deu certo, mas eu tenho esperança. Deus vai me conceder, Deus vai me dar força, Deus vai me fortalecer. Talvez está faltando algo mais de fé,
para alcançar aquilo que está tão perto. E aí, por falta da esperança, porque a paciência é uma virtude, a esperança, tudo isso para nós é para poder ultrapassar a circunstância diante das lutas que nós passamos, que todos nós aqui temos dificuldade, todos nós temos luta. Aí é essa autenticidade nossa, de como cristão, de estar lendo a palavra. Ontem, para falar com um rapaz, para resolver uma situação minha, eu peguei: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Para mim ter minhas palavras certas, para mim falar certo, para minha sabedoria, já que estamos falando de sabedoria, né, nós estamos correndo com os irmãos aí, sobre sabedoria. E abri no Salmo 138. A Bíblia, não quis da minha maneira. Eu abri e fui no Salmo 138. Deus falou lá comigo naquele salmo. Aquietei meu pensamento, dei uma respirada, para depois argumentar e falar. E resolveu, e deu certo. Passou um pouco, irmãos, para mim, eu vou falar para vocês, foi uma experiência muito grande. Passou um pouquinho, aquele negócio já estava com outro pensamento, já estava com alegria, já estava, vou embora para casa, que eu vou estudar, amanhã o Eliabe tinha perguntado quem ia dar a palavra, o Abs era para estar dando a palavra aqui, mas não teve como estar. Peguei e passei para o Eliabe. E a gente foi embora, mudou. Você está entendendo? Precisa fazer uso do pão diário, da leitura da Bíblia. Nós precisamos fazer isso aqui. Se nós não fazermos isso aqui, nós não damos conta de chegar nesse processo de que Paulo passou pela vida dele. Mas então nós vamos superar igual Paulo? Nosso caso hoje é totalmente diferente daquele lá. Totalmente. Aquilo é uma luz de explicação para nós, mas nós podemos muito mais, se nós exercitarmos a fé. Nós sabemos. Então, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. O que é isso aí? Repetir. Nós só aprendemos, irmãos, quando nós começamos a repetir as coisas dentro da palavra. Eu vou ler Filipenses, aí eu leio uma vez, eu leio duas. Pega Filipenses, dá um exemplo para você aqui. São 4 capítulos. Pega Filipenses e lê durante 30 dias. Você vai ver quanta coisa vai ser extraída na sua vida aí. É experiência para nós. Está achando que um astronauta vai subir, entrar na NASA ali, fazer aquelas demandas todas que existem ali, aquela preparação todas ali, só porque ele fez teoria? De jeito nenhum. Tem piscina térmica, tem, como é que fala? Aquele tubo de ar, de compressão, descompressão, pressurização. Tem tudo, é um preparo. E sabe quantas vezes os caras repetem aquilo? 1000 vezes. 10, sei lá, milhões de vezes, sei lá, quantas vezes. Tem que repetir, porque é um risco de vida, não pode falhar. Tem que ser bem incisivo, bem claro, bem definido. Há um voo, eu sei que todos aqui já voou. Pega um voo aí, vamos atravessar o Atlântico, lá para Tóquio. Não sei se o voo daqui do Brasil, daqui vai direto para o Japão, ou se ele passa nos Estados Unidos. Eu acho que deve passar nos Estados Unidos, né? Estados Unidos ou na Europa. Não sei, eu não posso falar que... Da Europa, né? Da Europa, porque a Europa é para a Ásia. Então, vamos fazer um negócio aqui para a gente interpretar essa situação. O que aconteceu com aquele avião aqueles atletas lá da Chapecoense, lá é Paraná, Santa Catarina? Santa Catarina. O que foi ali? Uma ambição do camarada em economizar o quê? O combustível. Eu pergunto para você, lá em cima tem como abastecer, parar? Não pode errar. Aí o piloto de avião, ali o processo da aeronáutica, questão do radar, tudo isso envolve uma disciplina. Não é do dia para a noite, não. Então tem repetição. Aí que eu quero trazer para nós. Aqui agora para a nossa aplicação. Muitas das vezes, de repetir alguma coisa, às vezes você lê a palavra,
Tem gente que já, não sei o quê. Você só vai aprender quando você lê muitas das vezes, que é para fazer uso diário dessa Bíblia, que nós só vamos aprender dessa forma. Todos nós. Todos nós. Quanto mais nós lemos, quanto mais, olha só, esse versículo afirma isso aí, ó. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Ele repetiu. Palavra de Deus, aí por que eu quero trazer aqui? Ó? Hoje estamos vivendo dias em que a verdade de Deus está sob ataque. Querem mudar o curso da realidade, da aplicação da palavra de Deus. Querem mudar isso. Não quer ficar com o evangelho antigo, um evangelho de conteúdo expressivo, salvífico, que está na Bíblia Sagrada. Então, querem atualizar, modernizar, e aí nós vamos ter que extrair muita coisa da Bíblia, tirar Hebreus 13:8, que os irmãos sabem que eu gosto desse versículo, porque ele é muito importante para nós. Jesus Cristo é o Deus do passado, é o Deus daqui agora, daqui um pouquinho na sua casa, de amanhã, se Deus permitir, daqui para o final do ano, daqui 2022, para a próxima ceia. É o Deus do presente e é o Deus do futuro, Deus do passado, presente e futuro, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, está aí, ó. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. O que é isso dá segurança? Maturidade, regozijo ininterrupto, evoluir na maturidade cristã, crescimento, revestir da armadura de Deus, lá de Efésios 6, para lutar contra as hostes malignas, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Uma contribuição aí, pastor Walter, como você disse, vamos somar aí. Salmo 119, o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí Oséias, muito conhecido esse aqui, capítulo 5 de Oséias, aliás, 6 de Oséias e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. É certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia sobre a terra. Sobre a terra. Aí o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10 e o 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É aí, ó. Então, por isso que nós não podemos cansar nessa maratona, porque nós somos atletas. Então, caminhando, no capítulo 1, Paulo mostrou a supremacia de Cristo. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo mostrou a primazia do outro. Eu quero coloque esses versículos aí, por gente, abre aí, Eliab, novamente, por favor. O capítulo 1, versículo 21. Olha só, eu estou sintetizando aí sobre a questão de hoje em dia, sobre as verdades de Deus está sendo atacada. Vocês viram os ataques aí, né? No seio aí da sociedade nossa, aí na rede social, principalmente da questão, vocês sabem o que nós estamos falando, né? Questão de nossa democracia. Então, vocês sabem o que nós estamos falando. Não podemos falar, abrir muita coisa aqui, mas só para vocês verem. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isso é a supremacia de Cristo. Isso é a supremacia de Cristo. Pois para mim o viver é Cristo, é a supremacia. Viver em Cristo, nova criatura. Isso é a supremacia de Cristo em nossa vida. Ele é o autor da nossa vida, é Ele que dá o ar para nós respirar, Ele concede a oportunidade para nós. Nós temos que entender isso é a supremacia de Cristo, está dentro desse capítulo 1. O próximo versículo, capítulo 2, o versículo 4. Paulo mostra a primazia do outro, Presta atenção, ó. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Esse versículo eu tenho que falar sobre ele aqui, meus irmãos. 2:4. Olha o tanto que isso é importante. Não atenda cada um para sua própria mente. Quer dizer, considerar somente seus próprios interesses. Esse versículo traz para nós entender à luz dele. Não preocupar só com o meu interesse. Não é para você ser desleixado também, largar suas coisas, não. Mas não é só seu meu interesse. Isso é
é uma alegria para estarmos dentro da igreja, entender o processo da mutualidades, de reciprocidades. Não pode prevalecer só o meu interesse. Na casa de Deus é corporativismo, é coletivo, é unidade, que eu vou falar aqui, ainda vai dar tempo ainda, sobre os imperativos anotei aqui, imperativos da unidade. Então, olha só, cada um não se preocupe somente com o que é seu, quer dizer, considerar somente os seus próprios interesses. O interesse de Deus, o interesse da igreja está acima do meu interesse particular, dos nossos interesses particulares, está acima. O interesse de Deus aqui é soberano para nós, mas cada qual também para o que é dos outros, interessar-se pelas questões dos outros. Não é bisbilhotar a vida dos outros, né? Como é aquele negócio lá? Eu invento, mas não aumento. Aumento, mas não invento. Não é bisbilhotar, interessar, né, ligar, o irmão não está vindo, ontem eu estou ligando, não estou falando que eu faço isso, para mim vangloriar, não. Sempre a gente está fazendo com alguns irmãos aqui na sede. Os irmãos estão entendendo aí, os que sabem, a gente está entendendo o que a gente está falando, né? Que aqueles que já estão tranquilos, mas a gente já vai, né, tranquilo, mas tem uns outros que a gente precisa ajudar. Não só o pastor, mas toda a igreja, é coletivo. É de comum, todos nós. Então, essa aí Paulo mostra a primazia do outro, né? Você está primando o outro, você está valorizando o outro. João 17, eu já falei muitas vezes aqui, Jesus valorizou as pessoas, você precisa valorizar as pessoas que são dadas a você, na igreja, na equipe, no departamento, na família. Nós precisamos disso, e isso eu adquiro aqui dentro dessa palavra. Terceiro capítulo, Paulo mostrou a questão da verdade que estava sendo atacada pelos falsos mestres. Esse é o que nós queremos falar aqui, a igreja está sendo atacada. O próximo versículo aí seguinte, Eliab, por favor. Paulo fala para tomar cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão nossa é o quê? Cristo Jesus, morreu na cruz, quebrou seus paradigmas. E esse pessoal aqui era pegado nisso aí, na lei de Moisés, e Jesus veio, quebrou esse paradigma, quebrou esse modelo. Jesus veio, hoje você tem advogado direto para você falar, você não precisa, né, que um pastor tenha que interceder por você de Deus, você precisa que o pastor te oriente, te ajude, soma com você em oração. A igreja pode somar coletivamente com você em oração no seu problema. A igreja precisa disso. Lembra de nós falarmos aqui, oração coletiva, louvor coletivo, ensino coletivo, confraternização coletiva, que bom, né? Adoração coletiva, o culto racional a Deus, a celebração, adoração, oração da igreja, seminários, conferências, simpósios, tudo coletivo. Salvação, vou falar igual ao pastor ABC, aprendi com ele, abre aspas, individual. Você depende de Jesus Cristo. Nós dependemos uns dos outros, sim, demais. Devemos valorizar todas as pessoas, mas a minha salvação, a sua salvação é individual com Deus. Aquilo não é falando, você vai dar conta da sua vida diante de Deus, eu vou dar conta da minha vida diante de Deus, e ponto. Essa é a grande verdade. Todos temos fraquezas, todos temos dificuldades, adversidades. Para ter essa alegria, eu tenho que ter essa prática, dessa fé, desse exercício, e entender que a igreja está sendo atacada com esse tipo de gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento, qual que é esse sentimento aí? De amor. Mas como é que eu tenho amor a uma pessoa que, aquilo assim, 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 orando, abençoando, usando o fruto do Espírito, orando, até ir pedindo sabedoria, como agir, até discernimento de Deus, até acontecer, da forma de Deus. Então, olha só, mais do que nunca, né, esse texto aí, mais do que nunca, é atual. Tem falsos mestres? Tem ou não tem? Um monte. Então, mais do que nunca, esse texto é atual, oportuno e urgente. Também em nossos dias, a verdade de Deus tem sido atacada. Tem ou não tem? Esses ataques não vêm apenas dos insolentes críticos cristãos. O que é insolente? A pessoa que é insolente, a pessoa que fica intrigando com as coisas, insolente, né, fica inconveniente, vamos falar aí,
Tem esses críticos cristãos no seio, insolentes, né, em muitos lugares tem isso. Mas também daqueles que infiltram dentro da igreja, eu anotei aqui, com a falsa e perigosas heresias. Tem por aí, muito perigoso. Estamos vendo com uma profunda dor a igreja evangélica, né, brasileira, deixando o antigo evangelho, o evangelho da cruz. Quando nós vamos pregar, nós pregamos o evangelho da cruz. O que é esse evangelho da cruz? O evangelho da salvação. A coisa mais importante importante para nós, que nós mais lutamos aqui é para o quê? Vocês já ouviram? É para obter o quê? Salvação. Nós não estamos vindo aqui por utopia. Estamos vindo aqui por uma necessidade. Cada vinda nossa aqui é registrada com Deus lá no céu. Cada vinda nossa. Diante de tantas fraquezas que nós temos. Cada uma é registrada, é catalogada lá no céu. Porque é uma corrida. Nós estamos numa corrida, numa maratona cristã. Porque todos aqui querem ir para o céu. Todos nós. E precisamos e vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Através desse evangelho de cruz e Cristo crucificado. É isso que o apóstolo Paulo, toda a vida, em suas cartas, em todo o evangelho, ele cita. E Cristo, este crucificado. Porque morreu e ressuscitou o terceiro dia. Que nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Nós cremos. Então, olha só. Esse evangelho. Hoje nós temos um evangelho híbrido, sincrético e místico. Tem mais. Tem ou não tem? O que é híbrido? Híbrido é o que contém coisas, elementos diferentes. Não é puro, é híbrido, é misturado. O que é sincrético? Mistura de religiões. Mistura, né, o sincretismo. O que acontece? É aí onde é que entra o shopping religioso, o ativismo religioso. Entra nesse ecumenismo. Não, todo mundo pode fazer tudo, não pode ficar todo mundo junto. Pois não, olha. Olha aí. Fala de novo aí, olha. Pega o microfone, dá para olhar, porque vai sair na mídia. Isso é informação importante, isso é soma. Presta atenção, isso aí está igual sindicato. Igual sindicato. Essa semana eu vi uma reportagem falando que são abertas, né? 14 mil igrejas, CNPJs por ano no Brasil. Está vendo aí? Sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Mistura. Muitas seitas, heresia. Paulo adverte nesse capítulo 3 aí, cuidado com os falsos aí. Ó. O que é anticristo, irmãos? Tudo que está aqui dentro que é contra a palavra de Deus é o quê? É anticristo. Tudo. Tudo que permeia dentro da igreja, que é anticristo, que está contra a palavra, é anticristo dentro da igreja. Permeando. Pode falar, pastor Albercinho. Provérbios 22, 28, pastor Valdo, diz assim: não removas os marcos que colocaram os antigos e fizeram teus pais. Que isso, que soma. Está vendo? Os pais da fé. Como é que eu vou tirar, quando eu falo de Hebreus 11, o exercício da fé, o cristão tem que entender que está ali na galeria dos heróis da fé. Como que você vai tirar ali, extrair desses grandes homens de Deus que passou processos tenebrosos na vida deles? Como você tira? A situação de Davi, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, são referências bíblicas. Então o evangelho é vivo, eficaz, é pronto. Não dá para ir mais longe, né? E aí também ter cuidado com o falso evangelho, é um evangelho místico. O que é místico? São seitas ocultas, religiões ocultas, coisas que estão, né, obscuras. Você não sabe, coisas místicas, escuras. E está aí, irmãos, está no meio aí. Paulo adverte, irmãos, tem tanta coisa aqui que a gente não dá conta, né? Não deu para falar, quem sabe dá para a gente falar, se Deus permitir, se tudo correr da forma de Deus, e permissão. O imperativo da unidade. 4 itens, tem mais 4 itens, né? A unidade de pensamento, a unidade nos relacionamentos, a unidade espiritual e a unidade de sentimento. Tudo aqui.
Se der prazo, né, da próxima vez, se Deus permitir, nós vamos falar. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por, né, estar aqui somando com nós aprendendo junto. Que possamos, irmãos, ter esse alerta nessa atual circunstância que nós estamos passando. Principalmente essa questão do sincretismo religioso, essa questão do misticismo, essa questão aí de eles quererem fazer que não tem nada a ver. Isso é muito perigoso para a igreja. Ecumenismo, é isso mesmo, eu falei agora há pouco, é muito perigoso. Vamos fazer as coisas, vamos nos regozijar ininterruptamente, vamos nos alegrar em meio às provas que você tem, eu tenho, você tem lá na sua casa, você tem no seu labor também, tem, todos nós temos, na igreja nós temos, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas se Ele verdadeiramente nos fortalecer, no quê? Na fé, na robustez cristã, que é o exercício da leitura da palavra de Deus, a vinda à igreja. Deus abençoe muitos irmãos aqui, você que nos assiste, né, passe à frente, dá o like aí, ajuda. Os irmãos, eu peço os líderes aqui, naquela reunião que nós tivemos aqui, cada líder aí ajuda a colocar seu like aí, né, a mãozinha lá, para ajudar o nosso canal aí, tá? Deus abençoe todos vocês. Amém, meus queridos? 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento, né? Então, é muito bom quando nós estamos aqui, palavra profunda, abençoada. Eu fui abençoado. Quantos foram abençoados aqui nesta noite? Amém. Vamos estar levantando as ofertas agora, né? Pastora Celestina, vamos estar louvando o hino 400. José Eraci, pastora Dalva. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, oh Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça infinita, em Jesus, oh bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho exaltação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estou devolvendo o microfone para o nosso pastor presidente, pastor Juvenil, está dando o termo e as considerações.
Paz do Senhor para os irmãos. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus pela a palavra que ouvimos aqui nessa noite. Ser discípulo de Jesus não é fácil, não. Seguir o exemplo de Paulo é outro pedreira, muito difícil, porque ele deixou tudo para fazer a obra. Deixou a posição social, deixou a profissão, deixou tudo para trás e foi fazer a obra de Deus. E não olhou para trás. Então, isso é muito interessante para nós saber que não é fácil, não. É muito difícil. A pessoa, para poder vencer as intempéries hoje, as barreiras hoje, tem que ter muito equilíbrio. Se a pessoa não tiver equilíbrio, ele se perde. Porque o velho homem, ele continua dentro de nós. Se você não matar ele todo dia, é um leão. Todo dia você tem que vencer essas barreiras, porque sempre, todo dia aparece as intempéries. Isso todo dia aparece. Seja de noite, seja de dia, no trabalho, em todo lugar que estiver, sempre há perseguição. E a perseguição, nós sabemos que ela é do próprio inimigo que coloca isso aí para poder desvirtuar a nossa mente de Jesus. Mas nós estamos aí na batalha contra o mal. Não tem um hino? Na batalha contra o mal, ser valente. Então, na batalha contra o mal, ser valente. Não pode baixar, não, né? Vamos orar. Pastor Zé, vamos fazer essa oração? Por gentileza. Pelo número você faz o Pix, pelo nome de conta. Cadê o outro microfone? Pelo nome da conta você faz o Pix. Faz, né? Você pode usar o nome da conta para fazer o Pix. Não, pode deixar aqui. Graças a Deus, né, irmãos? Então vamos orar, irmãos? Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que estás nos céus, graças te damos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, ouvindo o ensinamento do Senhor. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda, Pai, a se afastar deste mundo, Pai, não conformar com as coisas mundanas, e ter o prazer de ler e meditar na Tua Palavra dia e noite, ó Pai, para que cada um de nós que seja frutífero, cada família que representar seja abençoada, ó Pai. Oh, meu Deus, e tudo que cada um fizer aqui, seja bem sucedido em todos os trabalhos, suas atividades. Continua conosco, Pai, nos levem para nossos lares, nos dê uma semana de paz, ó Pai. Continua conosco, e amanhã de manhã aqui, Pai, nós estamos aqui para te adorar e aprender mais do Senhor. Nós te pedimos e damos graças por todas essas bênçãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você consegue amar seu inimigo? É uma pergunta. Jesus ensinou isso aí. Para ser filho de Deus, tem que amar o nosso inimigo. Amigo já é difícil, né? Imaginou amar o inimigo? Para ser filho de Deus, Jesus escreveu isso, você mandou escreve isso aí. Para ser filho de Deus tem que amar o inimigo, porque o homem era inimigo da cruz, né? É inimigo lá da cruz, né? Não pode ir para lá, não. Noite abençoada para cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.